por ter deixado uma história de amor a uma terra e sua gente num legado de fé, trabalho e ousadia, e a marca do empreendedorismo, espírito público e visão de futuro não apenas no município de Encantado, Adroaldo Conzatti recebe no dia de hoje homenagem póstuma à honraria máxima do Parlamento Gaúcho, a Medalha do Mérito Farroupilha. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde está acontecendo a outorga de Medalha do Mérito Farroupilha ao senhor ex-prefeito de Encantado, município de Encantado, Adroaldo Conzatti. Temos a honra e o prazer de conhecer Gilson Conzatti, o seu filho. Gilson, a emoção, qual foi o filme que passou na tua cabeça hoje, vendo a maior honraria do parlamento hoje para o teu pai, que foi um grande idealizador, foi um homem que esteve à frente do seu tempo, não é isso? Com certeza. Primeiro, o sentimento é de gratidão ao deputado Edson Brum, gratidão à Assembleia Legislativa pelo seu reconhecimento e gratidão ao meu pai pelo trabalho que ele fez, pelo legado que deixou, pela história que deixou, pelo trabalho, pela luta e por tudo que ele fez pela sua cidade, que ele adotou Encantado, pela sua região, para o estado e para o país, porque hoje o Cristo Protetor, que é um dos motivos dessa homenagem, hoje leva o nome do município de Encantado para o mundo. Então nós ficamos muito felizes de poder estar aqui representando ele, representando a sua história, o seu legado, num momento de muita alegria, de muita emoção, ainda mais quando o proponente, o deputado Edson Brum, tem a sua últimas ações como parlamentar, considerando que ele vai para o Tribunal de Contas a semana que vem, assumindo lá. Então, para nós, além de toda essa homenagem, também essa honraria, na maneira que está sendo apresentada. O deputado Edson Brum poderia apresentar muitos nomes, mas apresentou o nome de Adroaldo Conzatti, porque conhece a história e sabe desse legado fantástico, maravilhoso. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o Adroaldo Conzatti, ex-prefeito de Encantado, teu pai, foi um grande líder, mas acima de tudo, um visionário. Um visionário. Ele lá nos anos 90 já criou, lá na região dos Vales, a Suinofest, criou o Canto da Lagoa, criou a Antro Vales, pensando naquela época nos passeios de trem, que hoje é uma realidade na região. Então foi um visionário. E a questão do Cristo, quando ele apresentou o Cristo Protetor para a cidade, muitas pessoas não acreditavam, chamavam ele inclusive de louco, mas é um visionário, uma pessoa que imaginava um município sendo um destaque na região, no estado e no país e no mundo. E hoje, Encantado, por aquela obra construída pelas pessoas, construída pela comunidade, sem recurso público, é um marco para o Rio Grande do Sul, para Encantado e para o país. Justo. Nós te conhecemos como o presidente da UVB, da União dos Vereadores do Brasil, mas hoje a gente não vai falar mais o da UVB, mas fala o Gilson, filho do Adroaldo. Podemos dizer, quando ele iniciou isso, tu também acreditou que poderia ser secretário? Porque é algo imaginável, porque ele deixou um legado não só para décadas, ele deixou para um século, não é isso? Ele tinha uma visão de futuro. Eu acredito que ele pensava que ia dar um destaque, mas não tanto quanto deu, porque repercutiu no dia 6 de abril, 15 dias depois do falecimento dele. Dia 6 de abril, quando foi içado os braços e a cabeça do Cristo, uma cidade inteira, uma região se emocionou. Não tem pessoas no município de Encantado que não se emocionaram naquele dia 6 de abril de 2021, quando aquele sonho que começou por pouco se tornando realidade. Aí as pessoas viram a importância que era de uma obra, de uma visão e, acima de tudo, de uma coragem, a ousadia de fazer.
foi para arrecadar fundos, porque as pessoas não têm onde é que vai tirar dinheiro. Como é que foi essa luta? Porque não foi uma ação, foi uma luta, né? Foi uma luta. O primeiro doador foi o meu pai. Ele criou a associação, foi feita uma diretoria e a primeira doação foi dele. Depois, algumas pessoas incentivaram, mas estava devagar. Aí o que nós fizemos? Nós, eu digo porque eu estou incluído nesse rol de 9 pessoas, fizeram um empréstimo bancário de R$1,5 milhão para levantar o Cristo e colocar os braços e a cabeça. E a partir daí se tinha uma rifa e se vendeu e muitas pessoas ajudaram de R$2 a R$200 mil, para ter uma ideia. Então as pessoas das mais diversas. Você chegou a ver a repercussão mundial que teve? Não. Ele faleceu 15 dias antes. Ele faleceu no dia 19 de março e no dia 6 de abril aqui foi içado os braços e a cabeça do Cristo Protetor de Encantar. Quando eu vi mas com certeza ele devia estar lá em cima observando. Bom, hoje aqui o parlamento se rende ao teu pai, se rende à obra dele, se rende à família Conzatti. Coisa boa isso, né? Que sirvam as façanhas da família Conzatti, do Adroaldo Conzatti, do seu filho, de toda a família que está aqui presente, de toda essa região, de todo o estado do Rio Grande do Sul, de modelo a toda a terra. Obrigado. Com certeza. Meu pai tinha uma frase que ficou marcado, que é: a autoestima, quando compartilhada, é um bem que se multiplica. E essa autoestima, com certeza, está se multiplicando e vai multiplicar muito para Encantar, para a região e para o Rio Grande do Sul. Não tenho dúvidas. Um abraço. Podemos dizer que sua última medalha não podia ser diferente. O senhor sempre foi um líder diferenciado nessa casa. O senhor sempre foi um líder que nunca abriu mão do diálogo, mas também nunca abriu mão das suas posições. Nós acompanhamos o senhor aqui. Que momento Deus lhe proporcionou essa luz? Como é que surgiu essa ideia, deputado? Olha, primeiro registrar a alegria de poder sair da Assembleia. Hoje eu vou fazer a minha última fala, meu último discurso, e com a consciência tranquila do dever cumprido. A gente votamos com a nossa consciência, representando aqueles que nos trouxeram até aqui, posição firme, nunca em cima do muro, e deixei aqui amigos, construí amigos na política, e muito feliz pela indicação que a Assembleia está fazendo, me proporcionando ir para o Tribunal de Contas, mas ao mesmo tempo homenageando em memória a Adroaldo Conzatti, que foi o idealizador do Cristo Protetor, está transformando não só o Vale do Taquari, mas o Rio Grande do Sul. Hoje virou notícia nacional e internacional. Então, muito Qual foi o filme que passou na sua cabeça? Porque o senhor sempre foi um grande líder. Hoje a política está perdendo um grande líder aqui, um grande homem, um grande cidadão. Qual foi o filme que passou na sua cabeça hoje? Está caindo a ficha agora. Começou agora de manhã, quando foram me filmar, eu entrando pela primeira vez aqui na Assembleia. Que é a minha última entrada na Assembleia como deputado. Porque eu saio hoje, volto para a secretaria até terça-feira que vem, quando eu vou direto. Então a cabeça começa a trabalhar os momentos difíceis. A gente acompanhou a sua trajetória aqui, mas o senhor sempre fez gol de placa aqui. Mas esse é um golaço que o senhor está terminando com chave de ouro. Cara, acho que feliz e muito tranquilo para homenagear um homem que merece e, acima de tudo, terminar este mandato com amigos, colegas e reconhecendo. Gratidão. Isso é uma coisa que eu tenho em mim. Uma mensagem para os gaúchos. Discutam mais política, para que a gente possa escolher melhor todos, o presidente da República, o governador, os senadores e os deputados. Nós vamos sentir muito a sua falta aqui, deputado. Vem gente boa aí. Um abraço. Vem gente, um abraço. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde o proponente, deputado e secretário Edson Brum, entrega a sua última medalha em memória a Adroaldo Conzatti, ex-prefeito de Encantado. E hoje aqui eu estou com o seu filho, Rogério, não é isso? Rogério Conzatti. Rogério, qual foi o filme que passou na tua cabeça hoje, vendo aqui o parlamento se rendendo à última medalha de um grande líder político, Edson Brum, entregando hoje para a família? Passa todo o filme de uma vida, de uma trajetória de dois homens. Um que está sendo homenageado e outro prestando a homenagem, que se dedicaram à vida pública, que muitas vezes tem que abrir mão da família, abrir mão dos negócios para se dedicar ao bem comum. Do lazer, dos amigos. Abrir mão de muita coisa. A política, a vida pública ensina muito, mas é essencial
é essencial a dedicação. Quem não se dedica plenamente não vai conseguir o êxito. E tanto o homenageado como o que está homenageando são pessoas que se dedicaram à causa pública. Meu pai sempre foi um visionário, ele sempre esteve à frente do seu tempo. Mas o último legado que ele deixou para a humanidade não foi um legado de décadas. Ele deixou por séculos uma obra que jamais os gaúchos vão esquecer, jamais o Brasil vai esquecer, jamais o mundo vai esquecer. Que momento é esse, né? Sim, ele foi protagonista, né? No Cristo Protetor, que está localizado em Encantado. Ele sempre pensou muito à frente do seu tempo. Ele se dedicou de corpo e alma a isso. Uma frase que ele usava muito, que ele não estava nunca fazendo uma gestão para a próxima eleição, mas sim para as próximas gerações. E foi nisso em todos os projetos, desde os projetos habitacionais, projeto de educação, saúde e de turismo também. Podemos dizer que ele não se preocupou só com a árvore, ele se preocupou com a floresta, com o ecossistema, não é isso? Exatamente, ele não se dedicou a um ponto específico, mas com todos os pilares necessários à sociedade, desde habitação, saneamento básico, desde turismo, saúde, todos eles. Em todos eles ele deixou uma marca muito forte, não só em Encantado, mas na região. Um sistema, uma modalidade que foi copiada, está sendo copiado com êxito por vários municípios. Rogério, quando a família começou a ver a repercussão mundial, porque não era uma repercussão local, não era uma repercussão nacional, foi uma repercussão nacional. É de arrepiar isso, né? Não tem como descrever. O meu pai sempre dizia o seguinte: Encantado e a região não está preparada, não tem ideia do que está por vir. E realmente, naquele momento em que foram içados os braços à cabeça, foram publicados em dezenas e dezenas de jornais do mundo afora. Foi apoteótico. Que sirvam as façanhas do ex-prefeito Adroaldo Gonzatti em memória hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, de modelo a toda a terra e também a sua família. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado. O presidente do Tribunal de Contas, Alexandre Postal, hoje prestigiando um evento aqui, seu colega proponente hoje, a última medalha dele, seu colega aqui na Assembleia Legislativa, uma grande liderança, e também essa homenagem ao Adroaldo Gonzatti e a toda a sua família. Que momento a Assembleia vive hoje, hein? Sem dúvida, e eu, em especial, iniciei na política fazendo campanha com o Dr. Adroaldo Gonzatti, em 1982. Ele era um dos candidatos a prefeito do PMDB, junto com um advogado da cidade e o Sérgio Sepp, que é jornalista, seu colega, né? Os três eram candidatos, naquela época podia ter mais de um candidato em 1982. E eu iniciando a campanha junto com o Antônio Lourenço, que veio se eleger deputado pela primeira vez. Conheço toda a trajetória do Dr. Adroaldo Gonzatti, o sentimento foi grande pela sua perda e eu acho que o Edson, nosso deputado, meu futuro colega, semana que vem, dia 14, vai tomar posse às 10h30 da manhã, lá no Tribunal de Contas, merece essa homenagem, porque o Adroaldo foi uma figura que marcou não só Encantado, mas o Vale do Taquari e o MDB do Rio Grande do Sul. O Adroaldo, um homem iluminado. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E um homem visionário também, né? Sim, ele de tantas coisas que o Adroaldo fez pela sua terra, por Encantado, e no final ele deixou essa marca, que foi o Cristo Protetor. Então eu acho que isso aí marca, sem dúvida, aquilo tem a cara do Dr. Adroaldo. Obrigado, presidente. Um abraço. Um dos filhos aqui do Adroaldo Gonzatti, que é o grande homenageado hoje aqui, Luiz Henrique Gonzatti, muito mais que uma homenagem para o teu pai, um reconhecimento pela trajetória e também por tudo, pelos legados que eles deixou a Encantado, ao estado do Rio Grande do Sul, ao Brasil e ao mundo. Podemos dizer que ele deixou uma obra que vai ser lembrada não só por décadas, mas por séculos ou para a eternidade, não é isso? Com certeza. O legado dele não vai ser esquecido tão cedo. Tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, nós como familiares nos sentimos muito orgulhosos. Era um homem à frente do seu tempo, era um visionário, mas acima de tudo, era um homem que veio com uma missão de trazer luz ao mundo, não é isso? Ele acreditava em certas coisas e brigava até o fim. Ele não desistia. Quando ele achava que era para o bem de todos, ele ia até o fim. Nós estamos aqui com o Luiz Henrique dizendo que o teu pai, ele vem com várias missões.
mas a verdadeira missão dele, ele vem como gestor, ele vem como homem público, mas a verdadeira gestão dele mesmo, a verdadeira missão dele aqui na Terra foi trazer luz para o mundo, né? É verdade. Ele pensou sempre nas próximas gerações. Tentar ensinar. Ele não era dar o peixe, ele ensinava a pescar. Ele fazia com que as pessoas, ele via nas pessoas o que elas tinham de melhor. E dentro disso ele cobrava. E fazia com que elas produzissem bem. E queriam produzir cada vez mais. Ele era um grande motivador. E a Assembleia se rendeu hoje ao pai e à família Consatti. Que sirvam as façanhas de vocês todos de modelo a toda a terra. Obrigado. Que assim seja. Obrigado. Deputado Tiago Simão, aqui prestigiando também. Deputado, mais do que uma homenagem, é um reconhecimento à trajetória de um grande líder político e também um homem com espírito público como o senhor, como o seu pai, não é isso? Sem dúvida. O Adroaldo Consatti é uma referência em termos de liderança política, de gestão pública, fez um grande trabalho nas sucessivas administrações em Encantado, não é? Realmente é um orgulho em termos de qualificação como líder político, a qualidade das suas administrações, sempre fizeram do trabalho do Consatti realmente uma referência do MDB e também um grande amigo de meu pai. Exatamente, o seu pai era um grande ídolo dele. Meu pai iniciaram, não é? Meu pai, o início da trajetória do Consatti com meu pai, Encantado, cidade natal de minha mãe. Então realmente foi um berço de um lindo movimento que, como você disse, desenvolveu atributos muito importantes que diferenciaram o Consatti, a questão do espírito público, do compromisso social, não é? A causa, ter a questão da sua cidade, do seu povo como uma causa, isso realmente fizeram toda a diferença, fez toda a diferença na trajetória e na construção desse grande legado, nessa homenagem extremamente merecida que hoje o Consatti, a família Consatti, Encantado e a região do Vale do Taguari estão deixando para todos nós. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde o grande homenageado em memória é o ex-prefeito municipal de Encantado, Adroaldo Consatti. Hoje toda a família aqui reunida. Temos aqui o Irno Preto, que é da Uniodonto Federação. Irno, podemos dizer que muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento para esse homem, para essa família visionária, onde ele está deixando um legado não de décadas, mas um legado de vários séculos, não é isso? Incontestável, uma homenagem extremamente merecida, um cidadão encantadense, convivi muito com ele, fomos numa época adversários políticos fervorosos, depois com o passar do tempo, o Gilson nos juntou, Gilson filho, meu genro, nos juntou e nós fomos para um outro partido e aí houve uma retomada da vida pública dele e ele pôde, nesta segunda fase política dele, ter feito uma obra maravilhosa para Encantado. Ele mudou... Ele fez uma obra para o Rio Grande do Sul, não, Brasil aí e o mundo. Depois. Num determinado momento houve essa inspiração de fazer o Cristo em Encantado. Nós estávamos numa viagem no México, quando nós olhamos o Cristo lá de cima, e aí que se viu a necessidade, veio a luz. Irno, podemos dizer sem exagero que o Rio Grande do Sul pode ser considerado antes e depois dessa obra? Com certeza, no turismo Encantado foi lançado no mundo todo. Ele levou o Rio Grande do Sul para o mundo, não é isso? É essa razão que a Assembleia Legislativa, representante dos gaúchos, está fazendo essa homenagem. A cartada do deputado, a última medalha. A última medalha do Edson Brum, agradeço também a ele por ser um parceiro nosso no Vale do Taquari, morador de Encantado também, mas é uma homenagem merecida e olha, não tem
termos para dizer o tamanho desta homenagem e a representação que o Adroaldo deixa para o Rio Grande do Sul. Uma obra emblemática, histórica, emocionante, mágica e inesquecível por séculos, né? Não tem mais volta. Se tem o Cristo Redentor no Rio de Janeiro que passa, Encantado passou a ser a referência no mundo na admiração ao Cristo, à religião e ao trabalho desse homem incansável. Bruno Freitas representando o governador da Casa Civil. Bruno, uma emoção muito grande hoje aqui, mais do que uma homenagem, um reconhecimento à trajetória do Adroaldo Conzatti, que nos deixou um legado, uma obra de arte, não só para décadas, mas para séculos, não é isso? É um exemplo de homem público, um exemplo de político do bem. Então é que primava pela satisfação de seus munícipes, pela satisfação da sua comunidade e dedicou a vida inteira a isso. Deixou um legado muito importante para toda a região do Vale do Encantado e não teria outra homenagem mais justa, né? Essa última homenagem prestada como parlamentar pelo deputado Edson Brum, à memória, ao legado do prefeito, ex-prefeito de Encantado, Conzatti. Deputado Matheus Vespe hoje aqui prestigiando mais do que uma homenagem, um reconhecimento à trajetória de um homem público, um espírito público, um homem público que está deixando uma obra e várias obras, mas simplesmente a do Cristo, uma não só para décadas, mas por séculos, não é isso? Acho que é um momento muito bonito de estarmos na data em que o deputado Edson Brum se despede do parlamento e faz a última homenagem, a concessão da medalha do Mérito Farroupilha a esse grande líder que foi Adroaldo Conzatti, prefeito exemplar, terminou seus dias políticos no nosso PSDB, foi prefeito do PSDB eleito em 2016, em 2020 reeleito, muito bem reeleito de passagem, um prefeito que tem uma história de prestação de serviço público e de espírito público, como ele mesmo costumava dizer. Eu tive a honra também de ser presidente do PSDB no momento em que ele era prefeito de Encantado, então muito me orgulha ter participado dessa história, colaborado também e ser presidente do PSDB no momento que ele conseguiu ser reeleito lá no município. Isso nos orgulha a todos, principalmente pelo fato de que hoje o município de Encantado e o estado do Rio Grande do Sul estão também sendo reconhecidos em todo o mundo, graças ao trabalho do Adroaldo Conzatti, toda a prefeitura, dos empresários da Associação de Amigos do Cristo, que conseguiram criar esse grande projeto, essa grande obra, que é o nosso Cristo Protetor. Deputada Zilá Dentenbach, hoje prestigiando essa homenagem aqui do Adroaldo Conzatti, a família aqui, um momento emocionante na Assembleia Legislativa, né? Nós acreditamos que tivemos o privilégio de conviver com ele em muitos momentos e sempre foi a mesma pessoa, pensando em todos, ajudando a todos e deixando esse legado, que é um legado de uma história muito rica de conquistas, de política e de empreendedorismo. E deixa a sua marca. Exato. Deixa uma obra não por décadas, mas por séculos, não é isso? É verdade. Essa iniciativa foi pioneira e só poderia sair da grande cabeça que era o Adroaldo Conzatti. Um homem, um visionário, um líder, um político, um amigo dos amigos, um grande prefeito, mas também um visionário e estava também à frente do seu tempo, né? Cada vez que a gente conversava com o Adroaldo, eram lições de vida e de história que a gente aprendia. Então foi um privilégio poder ter conhecido e convivido com o Adroaldo Conzatti. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Mário Garcia, presidente da UVERGS, hoje aqui prestigiando o seu colega da UVB, que é o Gilson Conzatti. Hoje o seu pai sendo homenageado aqui, Adroaldo Conzatti. Mais do que uma homenagem, um reconhecimento à trajetória de um grande político, de um homem com espírito público, né? As homenagens, em que pese tardias, mas sempre justas, que Adroaldo Conzatti, pai do Gilson. Eu sou amigo da família, além de colega do Gilson, como vereador, dizer que são bem-vindas quando homenageia não só a pessoa, mas a história da pessoa, a história de construções, realizações, e que conseguiu colocar a sua cidade no mapa da história do município, do estado, do país e do exterior, mas principalmente porque Adroaldo era um ícone do idealismo. É assim que a gente homenageia. Nos deixou um Cristo não só por décadas, mas por séculos, não é isso? Para a eternidade, eu diria. Verdade, obrigado. As ordens. Edvilson Brum hoje
Prefeito Edmilson, podemos dizer que muito mais que uma homenagem que o senhor, meu irmão, proporcionou, um reconhecimento à trajetória de um homem com espírito público. Sem dúvida, né? O seu Adroaldo Gonzatti foi muito mais do que apenas um prefeito, né? Ele foi um líder nato, alguém que fez de Encantado aquela que hoje representa para todos nós, não só na suinicultura, na questão do leite, na questão da cultura, especialmente agora no turismo também com o Cristo Protetor. Ele marcou o seu tempo e deixa um legado muito importante para toda a comunidade do Vale do Taquari. Prefeito Rogério Monteiro, prefeito de Rio Pardo aqui. Prefeito, podemos dizer que muito mais que uma homenagem, um reconhecimento pela trajetória de um homem, de um líder, o Adroaldo Gonzatti e também a felicidade do Edson Brum, porque o Adroaldo foi um homem à frente do seu tempo, um visionário, mas um homem principalmente que trouxe luz ao mundo, né? É verdade, um homem que se dedicou praticamente quase que a sua vida, né? Dando a sua vida pela sua comunidade, né? Deu melhor, um homem visionário, ele estava à frente de todo o nosso tempo, né? É um homem que lá, no começo da sua carreira política, ele já tinha ideais que chegariam ao nosso século hoje, ao nosso 2021, enfim. É um homem de uma capacidade extraordinária de trabalho, um homem que tinha uma visão imensa sobre as questões políticas e da sua comunidade também, né? Ele tinha um cuidado com a sua comunidade e ele trazia em serviços para a sua comunidade tudo aquilo que ele planejava. Essa é a grande verdade. O Edson, na última atacada, Deus iluminou ele. Deus iluminou. O Edson é uma pessoa iluminada também, nosso conterrâneo, né? Um homem que eu acho que a política... Filho de Rio Pardo? É filho de Rio Pardo, filho de Rio Pardo. Não, é da Gema, né? Essa medalha podia sair sem dúvida. Encantado. Do ladinho, né? Até porque a esposa do Edson e os filhos do Edson nasceram lá em Encantado, né? Então, nada mais justo que a homenagem a um homem visionário de Encantado, né? A família toda do Edson é de Rio Pardo, mas a esposa e os filhos nasceram lá em Encantado. Então, nada mais justo, nada mais plausível. Prefeito de Rio Pardo, que sirvam as façanhas de todos de modelo a toda a terra hoje aqui na Assembleia. Exatamente, muito obrigado. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde o grande homenageado hoje aqui é a família Gonzatti, toda a família hoje aqui presente, e também nós estamos aqui com a primeira-dama de Encantado, representando o prefeito Jonas Calvin. Thaís, a emoção hoje de Encantado, muito mais do que Encantado, o Edson Brum, a Assembleia Legislativa, o povo do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, muito mais que uma homenagem, é um reconhecimento à trajetória de um líder, de um homem com espírito público, um visionário à frente do seu tempo, mas acima de tudo, um homem iluminado e que iluminou Encantado, não é isso? Isso mesmo. Na real, uma emoção muito grande estar aqui hoje, né? Um momento único e onde a gente está homenageando o nosso eterno prefeito Adroaldo Gonzatti, né? Toda a sua trajetória, muitas obras e exatamente o legado que ele deixou e principalmente a construção do nosso Cristo Protetor, né? Que hoje o nosso município está sendo reconhecido no estado, no Brasil, internacionalmente, né? E com certeza fez a diferença para o nosso município, para toda a nossa região, né? Em questão de turismo, desenvolvimento. E Adroaldo foi uma pessoa, assim, além de ser um visionário, pensar no futuro sempre nos projetos dele, né? E muito iluminado. Com relação à família, a prefeitura, administração, funcionários, né? Uma pessoa maravilhosa. Um exemplo a ser seguido, porque na real, assim, ó, não é qualquer pessoa com 80 anos que resolve novamente se candidatar a prefeito no momento que ele poderia falar assim, não, agora eu vou aproveitar minha vida, minha família, e não, mas ele estava sempre ali, né? Entregar uma obra que não vai ficar apenas para uma, duas gerações, não por décadas, mas que vai ficar por os séculos e para a eternidade. Podemos dizer que ele também deixou um grande exemplo de homem público e de espírito público. E hoje aqui eu estou com a Thaís Calvin, que é a primeira-dama, representando hoje o prefeito Jonas, que está em Brasília. Uma mensagem para a família e para os seus filhos e para as suas noras. Bom, o que eu diria para eles é que eles têm um grande homem na família deles, que foi o Adroaldo. Sigam o legado dele, sigam todos os exemplos e ensinamentos que ele deixou
que com certeza netos e bisnetos serão pessoas abençoadas como ele foi. Que sirvam as façanhas de Encantado, do Adroaldo e de toda a sociedade, o povo de Encantado que tão bem tem representado o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil para o mundo de modelo toda a terra. Muito obrigado, primeira dama. Eu que agradeço. Estamos aqui em primeira mão aqui com, a partir de terça-feira, o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Joel Marasquim. Joel, secretário, futuro secretário, podemos dizer que hoje a Assembleia, muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento por um líder político, um homem com espírito público e, acima de tudo, um visionário e um homem iluminado, não é isso? Sem dúvida, o legado do Gonzatti vai ser eterno para a cidade de Encantado e para toda a região ali do Vale do Taquari. Um homem visionário, né, um homem íntegro, uma história política, uma vida ilibada, né, uma família muito querida e que hoje essa homenagem concatena tudo isso, né, de maneira que a memória dele seja preservada e viva em cima do Cristo Protetor. Ele deixou várias obras, mas o Cristo foi realmente uma obra emblemática, histórica, inesquecível, emocionante e mágica. E hoje ele também, aqui o ex-deputado aqui da casa, se despedindo hoje, entregou o seu mandato, a sua liderança com chave de ouro, não é isso? Isso, agora ele vai iniciar no grande expediente ali fazendo a sua despedida, 5 mandatos na Assembleia Legislativa, um exemplo também de homem público que foi o secretário Edson Brum, aí, combativo, de voz forte, muitas vezes incompreendido nos seus posicionamentos, mas sempre a favor da verdade, né, e da própria liberdade de expressão, né? Nunca abriu mão do diálogo, foi um excelente presidente da casa, conseguiu, a Assembleia Legislativa durante 183 anos nunca foi fechada, como foi fechada pelos protestos na época do governo Sartori, quando ele era presidente, e ele com diálogo e muita conversa, né, com as lideranças sindicais da época conseguiu reabrir a Assembleia para as votações acontecerem. Então, é um deputado que vai fazer muita falta aqui no Parlamento. Eu não poderia me furtar hoje aqui, nós estamos aqui, uma homenagem, mais uma homenagem, um reconhecimento a Adroaldo Gonzatti, principalmente por essa obra, o Cristo que ele deixou, a família aqui, a despedida de Edson Brum, são momentos emblemáticos. Para terça-feira, como está o coração, a mente, o corpo, preparado para assumir uma secretaria que hoje desponta com um grande interesse por todos os empreendedores, pela sociedade, que é a secretaria que passa o desenvolvimento e a retomada do crescimento do estado do Rio Grande do Sul. A gente está 1 ano e meio já, né, acompanhando o secretário Edson como adjunto, então a gente tem trabalhado muito nos projetos, na desburocratização, em levar para o interior e para os prefeitos todos os programas da secretaria, parceria com os bancos. Então a gente já vem realizando isso e deu um resultado muito efetivo na economia do Rio Grande do Sul, no PIB, né, o próprio Juro Zero, que foi um programa que a gente criou. E agora é só dar continuidade a esse legado do secretário Edson. A gente tem outros programas de desenvolvimento na cabeça, a gente está olhando para a metade sul do estado, algumas pautas ligadas à energia, hidrogênio verde, o Porto Rio Grande, projetos com o Grupo Cobra, gás natural. Então, assim, vamos pegar, não vamos inventar a roda nesses 6 meses, né? A gente vai dar continuidade em cima dos projetos que já têm um andamento, para que a gente consiga aí deixar o estado pronto, ainda nessa década, para receber grandes investimentos aí dentro do Brasil e do mundo.